mundo contemporâneo é um mundo marcado por processos acelerados. Nesse mundo, o mais importante agora é postar. Nele precisamos curtir e ser curtidos. E esquecemos de algo muito interessante. O celular veio para facilitar a nossa vida e não para substituí-la. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Cerebrando, comigo Leandro, e a galera tá aí com a gente. E aí, meu povo? Fala, Leandro. E aí? Fala, Diogo, beleza? E aí, Bem, pessoal, beleza? joia. Bora, bem-vindos aqui à nossa temporada 3, episódio 2 do podcast Cerebrando. E vamos embora discutir hoje sobre algo que está muito em alta, aliás, há muitos anos, né? Cada dia mais, que é redes sociais, ou seriam redes infernais. Vamos debater e discutir o A construção porquê. social da rede social, né? Ah, Enfim. Exatamente. boa. Diogo, você quer dar uma boa noite aí mais apresentável ou você vai falar só aquilo lá mesmo e tudo certo? A gente pode começar. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao podcast Cerebrando. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está ouvindo, como bem o Leandro expõe sempre, né? Jamais boa madrugada, porque se for na madrugada tá errado. Exatamente, nós temos que Total. dormir na madrugada. Mas Meu. todos muito bem-vindos e esse tema rede social vai ser muito bom. Boa, vamos lá então. Eu acho que para a gente começar aqui com o pé direito, vamos entender um pouquinho sobre como as redes sociais afetam o nosso cérebro. Acho que é a melhor saída, né? Falar um pouquinho aí de sistema de recompensa, o que é essa dopamina que invade aí o nosso corpo e deixa a gente maluco querendo mais, que faz as pessoas ficarem quase que doentes por me dar um like, faz um comentário legal, enfim, vamos explicar um pouquinho aí por trás dessa dopamina, o que existe no nosso cérebro, independente da rede social, né? Só para ficar claro. Então, para a gente poder contextualizar os dados, antes de tudo, eles são preocupantes, né? Primeiro, eles nos preocupam porque a gente já comentou em outro momento aqui sobre telas, de certa forma, e a gente falou, inclusive, que o Brasil é o país que mais faz uso de telas no mundo. E já trouxemos dados e números, e 825 horas no ano, que equivale aproximadamente aí, em torno de 16 anos de nossas vidas mexendo na tela. E isso não só em tela do ponto de vista de rede social e de celular, mas também do ponto de vista de televisão. Nós passamos durante a pandemia cerca de 7 horas e 54 minutos em frente às telas, que é basicamente um terço do nosso dia, que equivale a um terço de nossas vidas. Portanto, a gente está passando 25 anos de uma vida assistindo televisão. Em algum momento alguém falou pra gente que somos racionais e que somos diferenciados em relação a outras espécies, e esse antropocentrismo fez a gente caminhar para esse déficit de atenção presencial que a gente está tendo. Então, para a gente poder pensar em rede social, a gente tem que entender antes que quem criou a rede social sabe muito sobre neurociência. Isso é fato. Ao Talvez pé não da do ponto letra. de vista... Exatamente. Talvez não num primeiro momento do ponto de vista de conceitos, de nomenclaturas, mas de aplicabilidade. Sem dúvida, Então, se muito. a gente hoje pega, por exemplo, é o dilema das redes, né? Se não me falha a memória, que tem aquele documentário. Isso aí. Inclusive, fica uma dica para vocês, para a gente entender o que a neurociência, como que ela tenta explicar para a gente esses recursos tecnológicos, que tem um caráter muito interessante, porque se a gente for pensar, olha que interessante isso. A rede social ela foi criada para que a gente possa estar em vários locais e não estar em lugar nenhum. E não só as redes sociais, mas se a gente começa a pensar, vamos pensar nas telas no Windows, né? A ideia do Windows é exatamente que é abrir tela, abrir tela, abrir tela, abrir tela, e vai abrindo janelas e janelas e janelas e janelas. Por quê? Porque nós temos uma referência disso, né? Do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista genético. Até porque é incompatível com a nossa sobrevivência a gente passar em torno de 3, 4 horas, como a gente exige do ponto de vista cerebral hoje num processo de ensino-aprendizagem, que alguém fique 3 horas focados. Então, o que eles fizeram? Pô, eu descobri que ficar focado 3 horas numa savana africana é incompatível com a vida. Não tem essa possibilidade. Quer dizer, então, que lá eu preciso focar um pouquinho aqui, focar um pouquinho aqui, focar um pouquinho aqui. Eu vou focando em vários locais e, ao mesmo tempo, eu não estou em local nenhum. E isso é o que a rede social faz com a gente. Do ponto de vista cerebral, a rede social te possibilita isso. Você fica o tempo todo ali, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no WhatsApp, tô não sei aonde, tô no meu e-mail e não tô em local nenhum. Nós temos uma recordação genética disso, uma recordação evolutiva, por isso que a gente gosta tanto.
E aí tem todo um mecanismo, acho que o Diogo pode explicar, o Ivo também, né, para eu não ficar aqui também falando demais, que eu sei que eu falo muito, mas tem um monte de mecanismo cerebral envolvido nesse processo, mas eu já abro essa janela que gostamos porque temos ali uma certa representação que nos veio de fábrica, literalmente, que veio geneticamente programado. Esteja em vários locais, a distração é a possibilidade da rede social e o cérebro precisava, inclusive, dessa distração, até mesmo para a gente falar em sobrevivência. Esse ponto que você coloca, Leandro, é muito importante. Nós temos que entender o seguinte: imagine vocês há 200 mil anos na savana africana. Não consigo imaginar não, mas desculpa, Diogo. Mas vamos fazer uma imaginação atual. Não precisa ir muito longe. A minha sogra consegue, se quiser, tá? Eu chamo ela. Eu acho que aí sim. Aí é uma possibilidade bem grande. Mas vamos mais para perto. Imagine você, hoje, isolado na floresta amazônica, em que você, sei lá, sofreu um acidente e está naquele meio. Qual que vai ser a tua maior preocupação? O teu cartão de crédito? A conta que veio semana passada? Ou vai ser a sobrevivência? Agora pense o nosso cérebro estando milhares de anos submetido a isso, a ter que sobreviver. Ele vai pensar no quê? Em sono, em conseguir fonte hídrica, água, porque água é sobrevivência, em conseguir alimentação, em reproduzir a espécie, porque a espécie só não vai ser extinta se ela se reproduzir. Não está pensando ali em outras questões além dessas. E aí você vem com esse cérebro evoluindo por milhares e milhares de anos e tendo como foco isso. Essa genética que o Leandro coloca muito bem está envolvida nisso. Mas aí o que você fala, por que a rede social é tão gostosa de frequentar? Porque eles sabem explorar esses sentimentos genéticos. Exatamente. E até porque, Diogo, porque ela faz com que a gente consiga publicar a vida interessante que a gente não tem. Também. A rede social te possibilita publicar a vida brilhante que a gente não possui. Porque, gente, a realidade é que ninguém tem a vida brilhante das redes sociais. Essa é a real. E aí lançamos um desafio, Leandro. Quem é que posta aquele dia que está chorando o dia inteiro? De maneira alguma. Quem é que posta uma dívida que ganhou no ano passado? Sim. Exatamente. Ninguém. Ou aquele almoço que muitas vezes dentro das representações sociais não é tão interessante ou aquilo que as pessoas idealizam como os melhores almoços do mundo. A gente não faz. Né? Então é literalmente isso. A rede social serve primeiramente para eu postar a vida brilhante que eu gostaria de ter. E aí é um conceito extremamente psicanalítico, né? Um local que você posta toda falta. Rede social é local para a gente postar as nossas faltas. Então se meu relacionamento, e aí eu percebo isso muitas vezes, peço desculpa aí aos colegas que eu sigo e alguns amigos mais antigos, mas tem uma galerinha ali que, vamos ser sinceros, né, gente? É curioso, porque quanto mais a gente falta, vamos pensar no relacionamento, relação conjugal em si, quanto mais a gente falta na relação, mais a gente cria espetáculo no Dia dos Namorados. Mais a gente faz aqueles vídeos e caminhando sobre pétalas e com aquele monte de coisa. Por quê? Porque eu preciso postar para o outro ainda assim sustentar a minha relação e falar, olha o tanto que a minha relação é interessante. Então, quanto mais like eu tenho, quanto mais curtida, mais esse outro literalmente legitima que é importante eu permanecer nessa relação. Porque passa pelo crivo do outro. Literalmente. Aí o cérebro vai falar, pô, isso é legal demais. Realmente a minha relação ela é importante. Então, nessa falta, se me carece um relacionamento que seja um relacionamento sustentável, eu vou postar muito mais. Se me carece felicidade, eu vou postar o dia inteiro mensagem de felicidade, ou videozinho sorrindo e assim sucessivamente. Então, tem essa perspectiva que não é só neurocientífica nem neurológica, mas é um tanto quanto filosófica e a própria psicanálise discute isso também muito bem. Cara, tô só vendo começar a surgir um monte de corte aí de namorado, marido, etc, pegando e falando, ó, o neurocientista falou que se eu não posto, não é que eu esqueci. Eu não posto porque eu não preciso ficar mostrando, não preciso ficar exibindo. Não tem que mostrar, não tem que ter exibição. É lógico. Mas não precisa, né? Não. É literalmente sociedade do espetáculo isso. Quanto maior o espetáculo, mais carece. Tanto, Ivo, que hoje qual que é a nova trend, que esse é o nome que eles dão para o que tá ganhando tendência? É você postar fotos de momentos reais. Esse Diogo tá na moda, nunca ouvi falar disso. Mas você não viu que a gente... Ah, não, é que você entrou um pouquinho depois. Como seria isso? Só pra eu entender. Calma aí, que eu baguncei, ô Diogo, eu baguncei. Eu entrei, ele tava na dancinha, cara. Eu falei, pô, Diogo, o que tá rolando aí, bicho? Ele falou, peraí, ele terminou, e aí?
Não, Como, terminei minha postagem do É. TikTok, terminei, daí eu tive que. ô Diogo, como Brincadeira, assim tá? postar momentos reais? Eu não entendi. Tá tendo essa possibilidade agora da gente ser o que realmente é nas redes E- sociais? eu tenho uma adolescente em casa, então ela me mostra algumas ferramentas que eu nem sabia que existia. E o que ela me mostrou esses dias foi uma. Que você tem que tirar uma foto naquele momento em que você tá, sem filtro, sem maquiagem, sem Hum. nada disso. Isso é uma nova tendência. Só que isso pra mim não reflete uma coisa saudável, reflete a doença que nós estamos, porque a realidade deveria ser o mais comum. Exatamente. Se você tem que Exatamente. postar uma realidade que é verdadeira, é porque você está se obrigando a postar um monte de coisa que é falsa, na verdade. Exatamente. Será que se nós mostrássemos, e tanto que hoje você fala com videomakers, você fala com pessoas que fazem conteúdo de internet, eles dizem o seguinte: façam vídeos do que vocês são. Mas não é o certo fazer o que nós somos? É isso que eu me pergunto. Então você tem que forçar aquilo que você é. Aí, Exato. aí nós entendemos a questão doentia da rede social. E que talvez se nós usássemos ela de forma mais inteligente, postando aquilo que de fato nós somos e dane-se mesmo, tudo bem. Talvez aí seria uma Sim. coisa mais saudável, né? Mas eu acredito que daí pode vir algo pior ainda, né? Porque vão ter aquelas pessoas que vão cair nessa de postar o dia a dia, a vida como ela é, e vai começar a abrir porta para aquele monte de gente que não tem o que fazer e sai caçando post pra ficar falando mal, para ficar Ah, sem criticando, e dúvida, sem etc, né? dúvida. E aí E vem o Mas vai virar um cancelamento. problema pior. E aí vai um Mas é o problema pior preço que ainda, se né, meu? paga, né? É o É o preço. preço que se paga. É quando Humberto Eco fala que a internet democratizou a imbecilidade, é exatamente isso. É um preço que a gente tem que pagar. É o É, preço que paga pela exposição. E isso aí é vai muito passar pelo real. crivo do outro. Isso é um fato, né? Se a gente está Cara, disposto ou não, né? vamos falar agora da parte de vício, porque é tão viciante, né? Tem alguns estudos que mostram aí que o uso de redes sociais, os mecanismos cerebrais envolvidos se assemelham, inclusive, a vários tipos de drogas, inclusive ilícitas, né? Quando a gente fala sobre o uso constante, etc. Então a gente tem ali, pô, aquela questão da dopamina, a gente tem envolvido o núcleo accumbens, e aí tem toda aquela questão de quero like, quero isso, quero aquilo. Rola explicar um pouquinho aí sobre por que é tão viciante assim? Por que a pessoa fica tão dependente das redes sociais, mais do que isso, né? Dos likes, da aprovação de outras pessoas. Sim. Primeiro, assim, a gente tem um circuito no nosso cérebro que tá aí. Hoje a gente trabalha muito mais como um circuito de expectativa do que o próprio circuito de recompensa. Embora ele vá funcionar basicamente de maneira muito semelhante. Circuito de expectativa é porque é um circuito que eu espero algo, e esse esperar, quando passa pelo meu ideal, por isso que o ideal sempre é muito maravilhoso, porque o ideal é sempre a partir das minhas representações, eu tenho um circuito que me possibilita ali criar o que pode vir a acontecer. Então, quando eu publico algo, eu tenho muita dopamina no meu cérebro, que basicamente é um mensageiro químico, um neurotransmissor que está associado à experimentação da sensação de prazer, de bem-estar. Por isso que ele está linkado a vários vícios, várias drogas, inclusive aumentam a eficiência, a eficácia e a produção de dopamina no nosso cérebro. E que é Ah, liberado na expectativa, é certo? liberado na Não é expectativa. liberado após você fazer. Exatamente. Uhum. Ela é muito mais liberada, ela pode até ser liberada quando a expectativa ela é concluída também. Tem essa possibilidade. Só que ela é muito mais liberada na expectativa, porque na expectativa sempre cabe idealização. Quando alguém fala para mim assim: "Ah, mas namoro à distância não dá certo". Isso é uma grande mentira. Namoro à distância é muito mais fácil de dar certo que um namoro com excesso de presença. Porque no excesso de presença não tem tempo, não tem possibilidade de idealização. É como é. Teu objeto de desejo funciona da maneira que ele é e ponto final. Não cabe você criar representações do que poderia vir a ser. A distância, não. A distância você tem um monte de representações. Ah, nossa, ele é assim, ela é assim, então funciona dessa forma, por isso cabe muito bem. Na expectativa sempre cabe. O difícil é a presença, mais uma vez. Na presença a gente sofre muito mais. É o que eu já comentei em outro momento aqui, como diz Madre Teresa. Amar quem está distante é muito fácil, difícil é amar o próximo, né? Amar quem está distante é fácil, por quê? Porque você ama na expectativa. O próximo você ama na realidade. E na realidade, você amar o teu vizinho que amanhece 6 horas da manhã escutando aquela música que você não gosta, é difícil pra caramba. É que aí não tem como mesmo, Leandro. Aí não tem como amar o vizinho assim. Tá? Não tem, não, não Eu ia tem. falar isso agora. Não tem qualquer possibilidade, exato. Então, Ivo, eu tenho ali um circuito que é de expectativa que o que a internet possibilita? Uma espécie de competição. Uma competição para ver quem tem mais likes, quem tem mais engajamento, quem tem mais seguidores, quem tem mais curtida, quem tem mais visualizações. Isso é uma carência tão grande na nossa humanidade, isso é uma ausência tão grande de racionalidade, em alguns momentos, se desculpe a palavra, que nós compramos curtidas.
nós compramos seguidores, nós compramos visualizações. Existem empresas que trabalham com isso hoje, vendendo visualizações. Você posta um vídeo, você fala, e aí, quantas visualizações tem que ter? 20 mil. Aí você vai lá e paga e aparece lá no sistema que você teve 20 mil visualizações. Ou seja, como é uma expectativa do que eu vou vir a ter em relação à curtida, à visualização, à recompensa em si, o meu cérebro sempre quer mais. Por isso que isso estabelece, de certa forma, um mecanismo de vício, né, Diogo? Muita dopamina, você vai criando essas representações de que eu preciso de mais e preciso de mais. Teve um tempo, não sei se vocês lembram, acho que o Diogo até comentou, tem duas situações, eu acho que você pode até comentar sobre aquela que o Instagram te avisava, né, que a gente tinha um limite de Sim, visualizações em si, e teve um tempo que foi retirado o número de curtidas, né? Parece que retornou foi. também. Retornou. Isso é bem importante, Leandro, essas questões que você coloca, por um simples motivo. As pessoas buscam prazeres fáceis, dopamina fácil. Esse é o maior problema de todos. Será que estudar não gera dopamina? Claro que gera, mas é um estudo. O estudo é muita energia. É gasto de ATP, né? É gasto de ATP, você tem que dar um significado gigantesco. É por isso que você tem milhares de pessoas viciadas em internet, mas não tem milhares de pessoas viciadas em estudo. Exato. Não tem como. Então, é você escolher que prazer você quer. Algo duradouro ou algo efêmero? Embora todo vício seja ruim, né? Exatamente. Tudo aquilo que te Exatamente. acorrenta de alguma maneira, não tá falando, a gente não tá dizendo aqui que viciado em estudo é bom, tá, gente? O Não, claro vício, que não. qualquer um deles, ele vai ser ruim, porque te cria dependência, né? Qualquer dependência, ela é ruim. E como eles sabem muito de neurociência, eles entendem muito dessa questão, vocês lembram que uma vez o Instagram ele dava um limite de visualização. Ele dizia para você, você já visualizou todo tua timeline do dia. Não tem mais. Ele Trabalha as suas angústias, né? Você trabalha suas visualizou tudo. angústias. Para vocês notarem como eles trabalham muito bem as expectativas, quando você tira as curtidas, você mantém uma expectativa. É, Quando você tira os números, porque, nossa, será que eu recebi 1.000 curtidas ou 5.000 ou 10.000? Eu não sei. É bom ficar com esse não sei, porque a minha expectativa é que eu sou muito popular na internet. E aí eu fico com essa questão. E aí a tua dopamina fica jorrando o tempo todo. Por isso que a pessoa tem que abrir o celular o dia inteiro, ficar olhando o que ela postou, o que ela não postou. Sendo que a grande maioria das pessoas inteligentes e que trabalham muito bem com isso deixam postagens automáticas, nem entram mais na rede social a semana inteira às vezes e acabam não se viciando naquilo como os meros mortais. Importante a gente frisar isso. E acho que não à toa a gente viu essa mudança muito grande também, né? O TikTok veio há alguns anos, teve um sucesso tremendo, e logo depois o Instagram copiou a fórmula também ali dos shorts, de vídeos curtos que vão passando, o YouTube também copiou a fórmula e colocou, e aí a gente acabou aumentando muito mais essa concentração de pessoas, né? Só que a E pergunta que inclusive no vem tempo de daí, uso, Ivo, inclusive. a pergunta que vem é o seguinte, Ivo, será que os criadores de conteúdo que ganharão muito dinheiro, as pessoas que mudarão e criarão novas plataformas, são aqueles assistidores de shorts o dia inteiro? Mas nunca. Né? Acho que isso é muito claro. Mas olha só, se a gente volta um pouco para esse conceito que estava discutindo agora, né? Expectativa versus realidade. A gente tem uma busca constante das pessoas ali pela validação social, inclusive, né? Querem validar aquilo que eles estão fazendo, querem ser sim. Ou merecedores. validar ou tirar essa responsabilidade, né? E delegar para o Boa, outro, né? Aí a boa. validação é jogar para o outro. Agora, pensando um pouco nessa questão do validação ou de tirar a responsabilidade ali, quando a gente fala de impactos reais no cérebro, com relação ao futuro, a gente pode começar a falar de ansiedade, depressão, Sem dúvida. diminuição de concentração e por aí vai, né? E qual o risco real, cara, sabendo que tudo aquilo que a gente dá importância, seja bom ou seja ruim, o cérebro vai entender que é importante pra gente, e ele vai começar a querer mais daquilo, ele vai começar a jogar para a parte inconsciente, vai aumentar a química que alimenta aquelas conexões e por aí vai. Mas olhando um pouco esse olhar de risco, pensando principalmente em crianças e adolescentes, e aí, como é que fica, cara, em uma linha de tempo, esse uso excessivo? Pensando no cérebro em si, no que vai acontecer com Uhum. ele. É mais ou menos o que você já comentou, né? Se a gente vai do ponto de vista direto, você já tem pessoas ansiosas, pessoas deprimidas. Já comentamos, o Brasil lidera a quantidade de redes sociais e tempo em tela, e lideramos depressão e ansiedade também. Somos o mais ansioso, mais deprimido, o que mais assiste televisão, o segundo que toma Rivotril, ou que toma 100 milhões de caixas de fluoxetina no ano. Então, assim, a gente está liderando um monte de coisa e estamos lá nas redes sociais. Por quê? Porque cai na representação. Tem várias questões aí que a gente precisa discutir quando a gente pensa
nesse caráter, Ivo. Primeiro, por quê? Porque a partir do momento que eu começo a idealizar a vida do outro, porque a vida do outro sempre é muito mais interessante na rede social do que a minha realidade. A minha realidade não é tão interessante quanto a vida do outro. Como eu já falei, a rede social é para você publicar a vida brilhante que a gente não tem. É simples assim. Então, quando eu começo a perceber que o outro está ali se alimentando daquela forma, que o outro vive feliz, que o outro vive postando coisas alegres, que o outro tem um trabalho perfeito, que o outro tem um relacionamento perfeito, que posta vídeos com pétalas de rosa ao som de Kennedy. Ou seja, quando você tem todas essas representações ali, você passa a acreditar que a vida do outro é fantástica, a tua é uma merda. E essa é a palavra mesmo, não é outra. E aí o que que você faz? Você produz sintoma, porque o cérebro ele é bobo, eu sempre falo isso, o cérebro é bobo. Se tem um órgãozinho bobo, chama-se cérebro, que basta você colocar um óculos de realidade virtual nele que ele se engana todinho, se embanana todo. Ou seja, ele começa a entender que todo mundo tem uma vida mais interessante do que a sua e você começa a adoecer, a produzir sintomas. Então tem essas duas características. A primeira delas é essa, você trabalha com a comparação. A internet é uma ferramenta que você compara a todo momento. E tem os ideais e tem a construção ali, porque ali se constrói muita coisa. Se constrói todo. Se a gente para perceber, uma das funções do sistema não é produzir literalmente arquétipos, não é produzir literalmente ideais. Ideais do que é bom, do que é perfeito, da comida correta, do relacionamento, de como se ama, de como se demonstra afeto, de como se pronuncia, de como. Ou seja, você está o tempo todo ali criando representações que tiram, inclusive, aquilo que é bonito na gente, que é a nossa subjetividade. Né, que na filosofia eles vão trabalhar com as idiosincrasias em si. Então, para mim, hoje, o que eu percebo é um local que literalmente está tornando uma ferramenta de adoecimento e de pessoas viciadas. Viciadas e pessoas incapazes de lidar com sofrimento e pessoas que não conseguem, por exemplo, entender que existe desconforto e isso transmite de várias formas, não só nas redes sociais, mas na sociedade como um todo. Essa semana eu estava vendo nessa ideia do politicamente correto, e aí eu preciso discutir esse aspecto, a gente hoje não atira mais o pau no gato, porque o gato vai morrer, embora ninguém nunca tivesse atirado o pau no gato, porque cantou Atirei o Pau no Gato. Mas você não atira porque o felino é seu amigo e não sei o que mais, assim. E aí você começa a criar uma sociedade de pessoas fracassadas, de pessoas que não podem sentir dor, de pessoas anestesiadas, de pessoas que se sente dor, vai pro Rivotril, vai pra fluoxetina, vai pra sertralina, vai pro Zopidem, e se não resolver na medicação, vai pro o ato de autoextermínio. É a sociedade que a gente está criando. Então, essa ideia de que a internet vende pra gente, ela não é real. O reflexo a gente vai ter que pensar sobre, né? O que ela está produzindo na nossa subjetividade, a gente tem que responder. E pior, Leandro, eu acho que o maior ponto que eu vejo aqui no consultório, jovens sem objetivos. E o próprio Viktor Frankl já dizia no sentido que a vida tem que ter sentido. Claro. É o Se princípio você da não, psicologia. se você não tiver sentido, você morre, você está morto por dentro já. E no momento em que você tem uma rede social dando dopamina gratuita com pequenos prazeres, você acha que esse jovem, essa criança, vai querer se lançar a desafios maiores do que isso? Bem provável que Exatamente. não. Bem provável que não. Então você não vê as pessoas sonhando mais. Sim. Isso é um problema. Não tem mais sonho. Você não vê as pessoas falando assim, não, o meu grande objetivo é ser um grande engenheiro, é ser um grande matemático, é ser um grande psicólogo. Não tem mais isso. Cai muito na liquidez do Bauman, né? O Bauman discute muito isso, né? Essa ideia da liquidez em si. Mas exatamente isso, Diogo. E talvez você deva perceber isso até pelo ponto de vista clínico, né? Como que essas pessoas chegam, porque talvez essa seja uma característica também da internet. É rápido, você passa, tudo passa. Então, assim como passa a página ali do teu Uhum. Instagram ali, você atualiza, você começa a atualizar tudo. Então você começa a passar amizades, você não luta por amizades, você não luta por relacionamentos, você não luta por um trabalho, porque você começa a Nada. descartar. Ah, mas isso é a característica da juventude hoje. Tudo Não é. bem, mas a gente vai ter que Não é. problematizar, né? Sim, A sim. ideia é essa, é entender e falar, Sim. mas de que forma? Que tipo de característica é essa? O que que a gente espera hoje? Quando a gente escuta que hoje, por exemplo, pela primeira vez nós temos jovens que estão apresentando QI mais baixo do que os pais. A gente tem que problematizar. Por que QI mais baixo do que os pais? Tá? Mas apresentando isso, mas o que que justifica? Uma vez que nós temos acesso a tudo. Nós temos acesso a qualquer coisa na palma da nossa mão. Qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma. Se você quiser aprender hoje a fazer neurocirurgia, não faça, tá? Não vá praticar, mas você vai achar vídeo ali na internet te mostrando. Como fazer uma cirurgia de hipocampectomia, vai aparecer ali alguma coisa.
Sempre tem alguma coisinha. A gente tem informação de tudo, mas a gente não está tendo, por exemplo, mais poetas, poetisas, músicos, musicistas, a gente vê isso de maneira preocupante. É que daí você vê no dia a dia, Leandro, e você pergunta para os jovens: qual matéria você gosta? A resposta mais clássica é não, não sei. Mas se não se interessa por matemática, por português, por poesia, por geografia, não, não. Tá, e você quer ser o quê? Digital influencer. Não, O nem nome isso, é às vezes. bonito. O nome é bonito, né? bonito, o nome é bonito. Eu hoje, eu particularmente gosto desse nome. Esse nome é bonito, hein, Ivan? Você fala assim, sou digital influencer. Vai Esse não é bem. bacana, esse não é bacana. É bonito? É Ainda bonito. mais quando você fala assim, tá aí, e aí? Mas eu tenho milhões de seguidores, né? Aí eu vou aproveitar essa deixa para falar de um seguinte, Eu quero cara. colocar no meu Ah, Instagram, não me siga que eu tô perdido, porque esse negócio essa é boa. é de uma responsabilidade que vocês não têm ideia, né? Não, Enorme, né? absurda, né, cara? Porque como tem muita gente perdida, eles estão buscando por aí um monte de É falso os guru, um monte gurus, de fórmula mágica, né, para exatamente. isso. E olha só, pensando que a gente falou aqui agora com relação ao digital influencer, vamos pensar um pouco nas questões aí de interação social. Porque assim, a gente sabe que a interação social é super importante e necessária pra gente, né, para o nosso cérebro, mas quando a gente começa a diminuir, no meu ponto de vista, a gente pegar aqui questões como a empatia, como a compaixão, como a leitura de sinais que não são verbais, que são processados ali no nosso pré-frontal, então a gente tem sistema límbico, se fala da empatia, a gente tem acho que o cingulado esquerdo anterior, enfim, envolvimento de várias regiões, e de repente você está muito na rede social, isso não existe. E se a gente coloca isso também a médio e longo prazo, cara? Porque se a pessoa não tem a capacidade de ler sinais não verbais, não tem empatia, não tem compaixão, qual é o risco real disso se a pessoa continua rede social e por aí vai? Todo. O risco real é todo, até porque o cérebro, a gente já comentou isso aqui, o cérebro ele é fruto da cultura. Não existe cérebro sem meu, não existe cérebro sem relação. O cérebro ele reflete, ele produz aquilo que ele teve contato. A partir do momento que você não tem contato com essas questões e com essas representações, você não tem esses conectomas, essas conexões, pensando do ponto de vista neuronal, que possibilite então que você reconheça. A gente só reconhece aquilo que a gente tem, né? Então, se eu não estou tendo contato para eu exercer, quem exerce empatia vai ser uma pessoa que vai ter empatia, vai ser uma pessoa empática. Quem não exerce não vai ter. E se não exercer de maneira alguma, não vai ter mesmo, porque chega um momento que as estruturas até atrofiam. Simples assim. E o contrário também. Se eu exerço e se eu exerço bem, automaticamente eu vou ter cada vez mais, eu vou ser uma pessoa muito mais empática. O problema cai novamente naquelas questões que a gente comentou agora há pouco. Se a gente desenha essa ideia, mais uma vez, de que o ideal, que o mundo perfeito está ali, a gente não vai conseguir mais nada. A gente vai ser um monte de pessoas frustradas que não conseguem lidar com dor, que não vai ter qualquer possibilidade. Eu não falo mais nem de empatia, mas eu falo da compaixão, dessa questão mais compassiva para a gente ter um caráter mais ativo. Porque a empatia não resolve o problema da humanidade, mas a compaixão talvez sim. Então, para mim é mais ou menos nessa perspectiva, né, Ivo? Ou a gente sai desse meio, ou mantém, e claro, sempre tudo muito limitado, muito dosado, porque seria muita hipocrisia eu falar de redes sociais e tê-la, mas é aquela questão, ela não pode me controlar. É uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Tudo aquilo que eu gosto muito, eu preciso ter muito cuidado, porque ou eu controlo o meu desejo ou o meu desejo me controla. Isso é um fato, isso é para tudo literalmente. Pense o seguinte, Ivo, como que você alfabetiza uma criança? Você alfabetiza mostrando um teclado de computador para ela e ela apertando as teclinhas? Ou você faz ela desenhar as letras, conhecer as letras? Todo mundo vai falar que é a segunda opção. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa desse movimento de mão, desse pegar de lápis, pegar de caneta para conseguir desenhar as letras e ser alfabetizado. É um mecanismo necessário. O social é a mesma coisa. Não, você nunca vai fazer um social bom o suficiente em rede social. Você tem que abraçar a pessoa, você tem que apertar a mão, você tem que conversar com ela cara a cara. Isso que faz com que você crie um lado social. E o nosso cérebro está preparado para isso. E daí, como o Leandro falou, se você não utiliza esse mecanismo, o que acontece? Você perde esse mecanismo. E perdendo esse Exato. mecanismo, atrofia cerebral, não tem dúvida alguma. Com relação a ter rede social, o problema não é ter rede social. É você ser menor do que a tua própria rede social. Você, como Sim. ser humano, tem que estar maior do que a tua rede social e ser maior do que isso. Ela tem que ser um recorte, né, Diogo? Tem que ser um recorte da tua vida só. Ponto.
É a mesma coisa, isso serve para alimentação, serve para exercício físico, serve para consumo de álcool, para consumo de açúcar, o que quer que seja. Tem que ser só um recorte na tua vida, então isso é importante, tá? Tem que prestar muito atenção no modo como você utiliza. E essa é uma questão que Exatamente. não pode sair de cena. Como eu estou utilizando, como eu estou me alimentando, como eu estou fazendo Sim, exercício, tudo isso. sim. E não é um problema que nós possamos desejar, não é isso. A gente e tá tudo certo. A gente também é um organismo que depende do desejo. O desejo ele é necessário, o desejo nos movimenta. Isso é fato. Mas a gente tem que entender, se a gente traz para o existencialismo mais uma vez, o existencialismo de Sartre, é o que ele diz, a existência ela precede a essência. Né? Ou seja, primeiro aquilo que eu sou, depois aquilo que eu idealizo, aquilo que eu desejo. A internet acontece o inverso. É um monte de idealizações e de desejos e o que você é fica escondido em algum local. Né? Então, em falsas representações. E aí, mais uma vez, sintomas aparecem porque os dados são claros. Depressão e ansiedade está aí. E aí eu tava vendo, Leandro, as escolas mais caras do Brasil são escolas que têm playgrounds gigantescos, que tem um monte de coisa analógica, do tipo brincar com papel, brincar com ábaco, brincar com coisas que parecem retrógradas. E você Claro, o não vê cérebro. nessas escolas milhares e milhares de computadores, brinquedos jogados fora, não tendo mais chocalho. Por que será? Sim. Faça um teste. Quem está nos escutando agora, para aí um pouquinho e faça. Faça. O Leandro ficou mudo por aqui, Ficou hein? mudo, Leandro, por aqui. Eu tô Acho falando, que tem era 2 horas aqui, tá um silêncio, e eu falei, ué, pra, mas. podia Então, ó, esperar um façam. pouquinho para te avisar, né? Para ficar Obrigado. Você ia emocionante. deixar eu passando vergonha aqui, né? Ó, faça um teste o seguinte, gente. Nesse momento aí, ó, quem estiver nos escutando, parem e desenhem com a mão mesmo a letra A. Pega no A aí mesmo e faz a letra A. Agora, terminando, faça a letra B. Depois faça a letra C. E a D, pra gente finalizar. Beleza, então a gente, com o instrumento de escrita, a gente faria dessa forma aí, o A, o B, o C e o D. Agora faça o contrário. Pega agora um instrumento tecnológico, pega um teclado e imagine agora como é que é a letra A no teclado, como é que é a letra B no teclado, como é que eu faço a letra C no teclado. É sempre o mesmo movimento. Ou seja, eu utilizo menos recursos do ponto de vista cerebral. E cai no que eu falei no início da nossa conversa hoje. Esse processo de facilitação, ele nos preocupa, porque o cérebro gosta dele. É princípio de poupar energia, o cérebro adora poupar energia. Ele quer isso. Podem ter certeza, vocês estão nos escutando aqui, e a gente fica muito feliz de tê-los e tê-las aqui conosco, mas de certa maneira, talvez o teu cérebro quisesse muito mais que vocês estivessem ali assistindo televisão, algum programa qualquer, alguma bobeira na internet ou nas próprias redes sociais que já te dá tudo mastigado. Aqui, de certa maneira, vocês não nos veem, né? Então vocês precisam criar alguma representação. Isso, de certa forma, já estimula o cérebro de vocês em uma sociedade cheia de entretenimento, de espetáculos em si. E, além disso, a gente tenta causar algumas reflexões também para que a gente possa juntos construir alguns pensamentos. Respostas nós não temos, mas a gente faz aí com que vocês possam pensar conosco. Então, olha que interessante. Desenhar A, B, C e D com instrumento de escrita são ferramentas, recursos motores, padrões motores que são diferentes. Agora, em um teclado A, B, C, D, E, F, G, H vai ser a mesma coisa. Isso me preocupa por quê? Porque nós temos hoje, inclusive, algumas instituições que estão alfabetizando crianças com tablets, né? Várias, inclusive, os Estados Unidos está fazendo isso, no Brasil tem instituições que estão fazendo isso também. Os pais acham fantástico, nossa, que recurso tecnológico magnífico, e aí a gente sabe que do ponto de vista cerebral isso é um problema significativo, porque nós não viemos de maneira alguma preparados e preparadas para tal. Vou trazer uma curiosidade que agora antes da pergunta, não sei se vocês viram, algumas escolas da China têm utilizado headbands, como aquelas, cara, alguns equipamentos que eles colocam nos alunos. Ele Sim, pega ali, tem Sim, basicamente sim. dois canais, né, de eletro que estão ali naquela band que vai na sua cabeça, e o professor consegue saber quando o aluno não está prestando atenção. Dá para se falar que é um exemplo onde a tecnologia consegue ser utilizada de um jeito mais eficaz no aprendizado? Porque basicamente o aluno começou a bobear, começou ali a, enfim, pensar em outras coisas, o professor vai olhar para ele e falar, aqui não, tá hell. dá, mas me preocupa, tá, Igor? Também. Penso assim Me também. preocupa porque o processo de desfocar e de deixar de prestar atenção é um processo importante para o ensino e aprendizagem também.
E normal. E normal e necessário, até porque um cérebro não consegue focar e prestar atenção mais que 12 minutos, 12 a 15 minutos, é os trabalhos que a gente vê. A gente tende a dispersar. Então, assim, eu fico muito preocupado com esse excesso de dispositivos de controle, porque nós estamos fazendo isso também. A gente coloca, sei lá, um leitor de eletroencefalo para ver se está prestando atenção, colocamos câmeras dentro da sala de aula para ver como é que o aluno está se portando. Então, não é por esse mecanismo de controle, a gente tem que fazer um trabalho de psicoeducação mesmo, de refletir sobre, de criar estratégias que creio eu que sejam muito mais assertivas do que nesse modelo em si. Né? É importante para a gente, do ponto de vista científico, pensar em modelos pedagógicos, porque a realidade é essa, nós vamos precisar repensar muita coisa, isso é fato, porque é claríssimo que o modelo em que a gente está criando os jovens, as nossas crianças hoje, os próprios bebês que nascem, já é um outro padrão que o recurso acadêmico, a forma que nós estamos utilizando hoje dentro das escolas, eu falo enquanto professor, educador que eu sou, ela vai precisar ser repensada em alguns aspectos, não em todos, mas em alguns ela vai precisar ser repensada. Essa é a realidade em si. Numa sociedade que a gente tem que ficar o tempo todo competindo com um celular que joga dopamina na cara o tempo todo, e um professor que precisa explicar qual que é a diferença de uma crase, se vai crase ou se não vai, se tem vírgula, se não tem, se é próclise, se é ínclise, se é mesóclise, ou seja, tem um monte de coisas que a gente vai precisar repensar, porque no modelo que nós temos, a gente sabe claramente que ele talvez não tenha dado conta. São 14 anos de português e a gente ainda assim tem uma dificuldade significativa no português. Se vai crase ou se não vai, se é um adjunto adnominal, se é um complemento nominal, nós não sabemos. E aí você lança, Leandro, um monte de estudo com relação a ondas, com relação a eletroencefalo, com relação a método, a não sei o quê, e esquece que lá naquele passado, as pessoas sem nada disso construíram coisas fenomenais. Tá cheio de gênio lá, agora que não tem, né? Agora que não tem. Olha os gregos. Olha a sabedoria dos gregos. Pegue os monges copistas que copiavam todas as obras em grego e traduziram tudo. A vida deles era isso. essa. Genial. Se a gente tivesse Instagram naquela época, a gente não teria Tales de Mileto, a gente não teria Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, estava todo mundo nas redes sociais postando. Era exatamente isso. Ou seja, isso. Mas aí tem algumas questões. Primeiro, tinha a ideia de que o desconforto ele faz parte. Essa é uma questão. Eu acho que, eu vou ser sincero aqui, quem tem menos de 25 anos, 30 anos aqui, 30, eu vou colocar 30, né, gente? Eu vou só falar, o Ivo, cara. Só o Ivo. Tirando o Ivo, quem tem menos de 30 aqui, eu vou falar, para mim, o mundo começou a ter problema quando o metiolate parou de doer. Para mim é isso, não tem... O metiolate doía pra caramba, e aí você caía, se machucava, vinha com aquela peneira de lixa que você passava, parecia que tava lixando a tua pele. Naquele momento ali, quando criou um negócio que deixou de sentir dor, eu falei, agora já vai ficar preocupante. Então essa é a minha preocupação é essa. Quando doía, a gente tinha representação que tem dores na vida muito fortes. Jovens, anotem a palavra metiolate, que dói, que talvez doía no futuro... muito, hein? Não, doía mais do que caía, ali era fato. Era uma lixa que você passava dura, que eles faziam isso de sacanagem, porque não é possível que não tinha tecnologia, mas ali com uma coisinha mais fofinha, uma almofadinha, né? É um mecanismo cerebral para aprender a se cuidar, Leandro. Era isso que eles faziam. O metiolate tinha mercúrio, vocês lembram disso? Como disse, que é altamente tóxico. Como disse Freud, sem noção de trauma na aprendizagem, né? Não ali tem aprendizagem. Total, encontrava os amigos tudo vermelho na pele. Tudo vermelho, cara. Sabia já que tinha uma alta dose de mercúrio comendo solto ali, né? E passava também, né? Ficava com o dedo todo vermelho. Pô, terrível. Olha só, deixa eu pegar um ponto preocupante com relação ao que a gente estava falando aqui agora. A gente falou de várias vezes aqui dos pontos que aquela pessoa está lá postando, etc., esperando que ela tenha likes, para que ela fique mais satisfeita com relação àquilo que está acontecendo, que ela tenha mais autoestima. Mas a gente começar a pensar em um lado aqui de comparação em rede social, ou seja, aquela pessoa que vai começar a comparar o post dela com o post de outro, e imaginar que aquilo é verdade, que ela queria estar passando por isso também. E se a gente pensar em feedbacks negativos, a gente tem algo meio devastador, né? Porque a pessoa que vai comparar muito nunca vai conseguir colocar a vida delas no patamar da vida daquelas coisas que ele está vendo. E a pessoa que não consegue fazer isso, quando receber um feedback negativo, a gente está falando de dor para ela, né? De uma dor social, praticamente. A gente vai ter o cérebro respondendo como dor, não é isso? Pensa, por exemplo, num cérebro imaturo, que é quem mais usa hoje a rede social, não só os adultos, claro, mas olhando para jovens... Quando você falou pensa no cérebro imaturo, eu pensei nos adultos, não era para pensar nesses, não?
Também, É. também, também. Porque Porque o que a gente tem visto é isso, um monte de adulto é isso aí. infantilizado, né? Nós temos uma Enfim. sociedade infantilizada, Leandro, em que eu não suporto o sucesso do outro, em que eu Hum. não suporto o outro conseguir estudar e eu não. E aí o que eu faço? Eu vou estudar? Não. Eu denigro o outro. Eu coloco ali um problema no outro, não, porque ele não tem vida, porque ele estuda, ele não tem isso. E você tem? Você que Uhum. perde tempo na rede social tem? Então o que ocorre, Ivo, que você até colocou muito bem com relação à dor, com relação à comparação, é que nós sabemos que, como o Leandro colocou muito bem no começo, eles mostram, todo mundo mostra uma vida que não é a realidade. A nossa vida tem dias bons, tem dias ruins, tem dia que você briga com a tua esposa, tem dia que não, tem dia que você briga com a tua esposa, tem dia que não, tem dia que Sim. você tem conta e tem dia que não. E aí, se você não, você não vai mostrar isso. E a pessoa faz um comparativo que não é da realidade, ela compara coisas que são mentiras. E não tem um córtex pré-frontal, muitas vezes, bom o suficiente para julgar aquela situação. Ela não desenvolveu aquele julgamento. Ela não colocou aquilo lá, beleza, ele tem isso, mas deve ter problema também. Ele tem isso, mas ele também deve resolver um monte de questões. Hoje tem. Eu estava vendo esses dias um vídeo bem interessante de empreendedores de palco. Uma crítica de um grande empreendedor, de pessoas que ensinam a empreender, mas nunca empreenderam. Essa é a falta de realidade que nós enfrentamos no dia a dia. E as pessoas notam assim: nossa, aquele fulano conseguiu ser milionário aos 25 anos e eu nada aqui. Só que claro que essa não é a realidade. Exato. Então, Perfeito. a comparação, de fato, ela fica bem prejudicada, bem prejudicada. E a E eu rede acho que social, isso, acho que você pode complementar, porque tem uma responsabilidade muito grande também aí, né? Porque na prática você vai muito. estar impactando diretamente várias pessoas que não vão saber lidar com isso. Por exemplo, se você não coloca quanto você estuda para falar o que você está falando, as pessoas acham que isso é um conhecimento natural, que você nasceu bom para fazer isso. Claro que Sim. não. Claro que não. Não, falam assim pra gente: "Ó, tá no sangue", né, as pessoas falam É, tá no muito isso sangue. comigo. Eu fico vendo, eu tenho um pessoal aluno fala muito isso pra mim: "Professor, qual que é seu signo?" E eu falo assim: "Meu signo até então, né, dentro dos construtos do signo dos 12, que eu acho inclusive um tanto quanto fantástico, você ter 8 bilhões de pessoas no mundo e dividi-las em 12, independente de onde elas nasceram, da cultura, você nega tudo e joga nos astros. E aí, às vezes, quando teu signo não sustenta, fala assim: "Ah, mas qual que é o teu ascendente?", né. O E que se... Mercúrio estava retrógrado no dia ou não É. estava retrógrado? Eu falo de verdade, a gente insulta aquilo que difere a gente de outras espécies, que é a racionalidade. É o que nós estamos fazendo, literalmente, né. Então isso é um problema muito sério e falam muito isso comigo: "Ah, então como o teu signo é de aquário", porque eu sou realmente dentro dessas representações de aquário, eles falam: "Então tá explicado, quem é de aquário consegue se expressar muito bem, É, quem é de aquário consegue exatamente. falar". Normalmente pessoas de aquário são de ar. Então quem é de ar fala bem. Ou então fala assim: "Tá no sangue". Eu acho isso muito fantástico, porque eu, um cara da ciência que estuda biologia, que fui trabalhar na área da biologia, eu nunca encontrei signo no sangue, né. Normalmente a gente vê algumas coisas, se ele é A, se ele é B, se ele é AB e se é O. Agora se eu tenho ali presença de aquário no sangue, ou presença de capricórnio, presença de mercúrio retrógrado, eu nunca vi, né. Então cai naquela questão mais uma vez, aquilo que Sartre chama de má fé, né. Quando você atribui ao outro, a outras questões, aquilo que é de sua responsabilidade. Então, eu tô dessa maneira porque hoje Mercúrio tá dessa forma, eu sou assim porque, não confio, porque a pessoa é Gêmeos, Gêmeos é 2 caras, então a gente não pode confiar, Escorpião é traiçoeiro. Então, assim, é muito mais fácil a gente dar conta da vida por meio da magia, isso é um fato. Por quê? Porque ela te tira a responsabilidade, te tira a responsabilização. "Ah, mas por que Perfeito. você não deu certo com ele ou com ela em si?" "Ah, mas também olha só, olha qual que era o signo, né, era Câncer". Então câncer normalmente são pessoas muito emotivas, eu não sou emotivo assim, ou seja, você joga no signo, não é você, não é o outro, é o signo e o signo que se ferre para lá. Essa é a representação que nós criamos. Isso é muito preocupante também. Mas aí vem o placebo, né, porque você não é emotivo de tanto te falarem que você é de câncer, Claro, vai ficar emotivo, de repente tá o cara chorando ali na roda de conversa, né. claro, "Qual o problema?", claro, "Não eu tem falo. problema, é que eu sou de câncer", Mas é isso mesmo, Ivo, é isso, é né. exatamente isso. Não, não tem problema que eu sou de câncer, Tá mas é tudo beleza, não tô mas é triste, pô, só literalmente sou de isso. câncer. É, o placebo, o cérebro ele vai funcionar dessa forma e a gente traz isso para a representação. Isso é muito forte, porque nós buscamos padrões. Eu tenho um caso X no local Y em si, que uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Ah, eu queria conversar com você, professor". Eu falei: "Pode falar". Falou: "Eu estava no relacionamento, esse relacionamento eu estava nele há 1 ano e 3 meses. E aí eu terminei a relação. E aí depois, 1 ano e 3 meses na minha segunda relação,
eu também terminei o relacionamento. E agora eu tô no relacionamento e tem 1 ano e 2 meses, e não sei, eu tô pensando, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, com 1 ano e 3 meses você vai terminar. Por quê? Porque nós buscamos padrões, nós buscamos essas representações. Isso é Sempre. fato. Prestem atenção nos relacionamentos. Claro, a gente tende a não dar certo. Tem dia que não dá certo nem com a gente, quem dirá com o outro, e tá tudo bem também. Mas você pega pessoas que passam por vários relacionamentos, muitas vezes buscam os mesmos padrões, a mesma característica, encontrou no mesmo local, que gosta do mesmo estilo de música ali, que gosta. Ou seja, você busca pessoas dos mesmos padrões de que outros relacionamentos não deram certo. E No você mesmo insiste, signo. insiste, insiste, o mesmo signo. E aí entra Einstein e fala pra gente, tolice é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Com Né? certeza. Sigo no padrão e quero outro resultado, né? E isso, dando um troca o signo, exemplo. pô. Não tem que trocar o signo, Não é né? lógico. E eu vi essa semana, Ivo, um vídeo muito interessante que aborda essa questão que você trouxe à tona do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fez um vídeo falando numa entrevista o seguinte: eu dou o mapa para ser o que eu sou, você vai seguir? É esse que é o grande ponto. Todo mundo olha a pessoa com grande sucesso em rede social e não vê o que ela fez nesse tempo todo. Você acha que foi o signo que influenciou ela a ser quem ela é? E não viu ali as 300 horas de aula de oratória que ela fez, a coragem que ela teve de subir no palco e falar para 300 pessoas, mesmo não tendo uma habilidade e ganhando essa competência com o passar do tempo. Ele, por exemplo, tirou do filho dele o celular. O filho dele não tem celular. Ele excluiu. Ele falou: se você quer ser o que eu sou, você vai ter que tirar o celular e jogar futebol. Ponto. Você não Quem viu? faria isso? Tem um pianista americano que aconteceu exatamente isso, né? Ele estava, e é um grande maestro, na verdade. Ele estava lá executando o piano e tocando de uma maneira muito bela, e a gente sabe que a música tem isso. Eu tenho medo da música entrar em extinção, literalmente, porque música exige tempo e no mundo contemporâneo tudo é acelerado. E aí uma pessoa chegou nele e falou assim: nossa, que interessante, a maneira que você toca eu nunca vi. Nunca vi ninguém tocar com tanta perfeição. Aí falou assim pro pianista: eu daria minha vida para tocar como você. Aí ele respondeu assim: pois é, eu tive que dar a minha para tocar assim também. Ou seja, é literalmente isso, e ninguém quer, né? Não, ninguém A quer. realidade por trás é isso, a gente não quer investir, e isso é um problema também, porque a internet é o quê? São prazeres imediatos, a rede social te possibilita isso, a rede social é um Isso local de agora. prazeres imediatos. Imediatismo, né? Exatamente. Não dá pra, na prática, principalmente falando de cérebro, né, cara? Não dá pra pensar em uma mudança ou em se atingir algo sem um plano, pelo menos de médio, no mínimo de médio prazo e com muito esforço. Claro. E aí, quando você olha, você fala, cara, não é aquele esforço absurdo, são esforços que vão tomar muito de você, porque é uma reestruturação cerebral que vai requerer muita energia, e as pessoas não querem ou não conseguem, né? Acho que justamente por isso. Se não vier rápido, não serve. Se não vier Sim. rápido, não funcionou. E aí esquece, né? Porque, cara, se na vida nossa não dá pra ser assim, quem dera, quando a gente fala, a gente tem que mudar um cérebro com relação às estruturas que existem. E pior ainda, Ivo, Com porque... exceção ao curso de 21 dias, né? Que tem um curso de 21 não, dias lá. daí sim. Tem Os um curso 7 de passos 21 para a dias. felicidade também, então... E o pior ainda, é brincadeira, tá, pessoal? Isso ali não existe, só para deixar bem claro. Mas se a pessoa que der o curso for de câncer, aí existe. Daí sim. E o pior ainda... Se for sobre emoções, sim. Se for sobre traição, tem que ser escorpião. Se for duas caras, Escorpião. tem que ser gêmeos, tá? Se for organização, é virginiano. É virginiano é organizado, isso é verdade. Exatamente, né? Resolvemos nossos problemas todos, é isso, gente. Então procure o signo de vocês. Pronto, acabou. Pronto, acabou, né? Não pra tem, que né? ciência, pra que tudo isso, se a gente pode resolver tudo por meio dos astros, né? Eu acho que o mais difícil hoje em dia, Leandro, é tirar os distratores de cena. Por mais que a pessoa tenha grandes objetivos, pode ser que esse objetivo dure 2, 3 dias, porque de repente vem ali o WhatsApp bombando o tempo todo, vem Instagram incomodando com notificação. Então, eu acho que o vitorioso e a vitoriosa de hoje é aquela pessoa que de fato consegue ficar ali suas horas naquele foco, desligar o celular, desligar tudo que tem, avisar as pessoas: estou estudando, estou trabalhando, e por aí nós vamos. Boa, é exatamente isso. Cara, deixa eu trazer um ponto super interessante. Você estava falando, estava pensando em algo que está muito em alta super também. interessante. Não, mas isso é muito interessante, cara. Vamos falar de fake news. Quando a gente tenta correlacionar, pensando tudo que a gente falou aqui agora... Notícias falsas, né? A gente falar fica de gourmetizando notícias essas falsas. coisas, botando... Não, pelo amor de Deus, vai lá. Não, mas eu sou de câncer, eu tenho que falar de um jeito mais... mais emotivo. Você é de mais câncer mesmo, emotivo. Ivo? Eu sou de câncer, cara. É sério? Sério, pô? É por isso que você é emotivo. Mas é lógico que é.
Não Qual que é tenha teu signo, dúvida. Diogo? Eu acho que a gente tem que ter essa conversa antes pra gente ver se vai dar tudo certo. Eu sou aquariano. Aquariano, então você é de ar. Muito bem, você fala bem. É. Mas e no zodíaco Mas tem que ver chinês? teu Tem essa ascendente. também. Tem que ver teu Se tem o ascendente depois. ascendente, aí você tem que cruzar com o zodíaco chinês É. também, cara. Exatamente. Né? Mas vamos lá, Ivo, continue. Vai lá, Ivo. Pelo que a gente tava falando aqui agora, cara, quando a gente fala do elemento fake news, porque assim, cara, se tem algo que cresce rapidamente, são fake news. Dá pra gente falar também, tentando correlacionar um pouco com relação aqui fora como o cérebro funciona, que as fake news se propagam tão rápido assim, porque a gente tem um elemento de dopamina no meio ali também, ou seja, a pessoa, ela vê aquela notícia, ela já quer espalhar, porque quando ela espalha aquela notícia, uma outra pessoa vai olhar e falar assim, caramba, não sabia disso, ou caramba, isso daqui aconteceu. Enfim, existe aquele processamento ali de tudo que é novo, de coisas que estão aparecendo, né? Então, imagina, que deve ter uma liberação de dopamina, e que talvez por isso a gente tenha esse efeito tão monstruoso, tão rápido assim, de como as fake news se engajam. Então, Ivo, na verdade tem várias questões, né? Primeiro que quando a gente pensa em fake news, a última coisa que o cérebro quer quando ele recebe a notícia é ver se ela é real ou se ela é falsa, né? Porque isso é gasto energético. O pensamento crítico em si, essa análise racional, ela fica a cargo do córtex pré-frontal, ele não quer. Por isso que fake news ela pega muito bem, né? E ela é espalhada, porque você parar, você ponderar, você pensar sobre, isso é uma alta carga de energia, propriamente dito. Então, Mas só para complementar, o efeito em si, de quando a gente está falando de um efeito surpresa, ele deve ter uma liberação de dopamina maior, né? Do que só a expectativa de algo que você já conhece. claro, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A notícia em si, a notícia sensacionalista, ela tem essa questão de ativar circuito de recompensa. Isso é um fato. Então você vai liberar dopamina ali, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, isso vai, sem dúvida, esse mecanismo ele vai reforçar, inclusive vai possibilitar essa aceitação da informação, tá? Independente da sua veracidade, isso é fato, né? Por isso que a internet, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande, eu digo enquanto professor, enquanto educador, que é o que eu sou, um dos desafios que eu tenho hoje do mundo contemporâneo e que reflete diretamente em notícias de redes sociais, de internet e tudo, é ter que confirmar para algumas pessoas e mostrar que a Terra não é plana. E pode parecer uma grande bobeira isso, mas não é. Realmente, isso é real. Não é. A gente tem que mostrar que a Terra não é plana, porque existe um grupo que está querendo falar que a Terra é plana, por isso, por isso, por isso, e aí junta os terraplanistas, eles vão somando, somando, somando. Esse tempo atrás teve uma pessoa, inclusive, que faleceu, uma pessoa com muito dinheiro e queria provar que a Terra era plana, porque ela dizia que estava sendo enganada pelo sistema. Inclusive tem voos aéreos que, a depender da altitude que você pega, você consegue ver um pouco de algumas características da Terra. Ele falou que não, que aquela janela é daquela maneira para que a gente possa perceber esse caráter um pouco mais circular para enganar a gente. Ou seja, um monte de raciocínio que não tem qualquer possibilidade de racionalizar. Desfecho da ópera, ele construiu uma espécie de foguete. Isso é real, tá, gente? Desculpa, eu não queria rir, mas é curiosa essa história. E ele resolveu subir. Subiu, o foguete caiu e ele morreu, e a Terra ele não conseguiu ver que era plana em si. Tá, Darwin chama isso de seleção natural, né? Não tem para onde a gente correr. Então, é fake news, a gente sabe, e a gente continua perpetuando. E as pessoas tomam isso enquanto verdade, por quê? Porque pensar criticamente sobre dá muito gasto energético, gasto de ATP, região pré-frontal, córtex cerebral como um todo. Então a gente prefere lidar com essa resposta emocional que é rápida. Por isso que aí traz dopamina, traz sistema límbico, tudo isso que você comentou, Ivo. É que ninguém faz fake news, Ivo, de notícias que não são interessantes. Claro. Esse é um ponto, por isso Fake que news chama que tanta atenção. hoje pela manhã eu comi cenoura. Vamos supor que eu tenha comido alface. Quem pô, vai Grande falar, coisa. dane-se, Leandro, com a cenoura. Exatamente. Então a pessoa faz fake news com terra plana, faz fake news com questões da ciência, faz fake news... Porque aí você muda um status quo. Aquela pessoa vive naquela situação e ela diz assim, não, por 10 anos a ciência mostrou isso, eu acho que agora tá na hora de mostrar o contrário. Ela mesma decide isso. Exatamente. E aí vem alguém lá e fala, não, isso está intoxicando o teu corpo, eu vou aqui com esse método que eu vou imantar a água, eu vou tirar todos os metais pesados do teu corpo. Não vai. Mas o cara vai lá e fica milionário com isso. Exatamente. Por quê? Ele mudou o status do que aquela pessoa pensava. E como nós temos uma tendência a querermos ser diferentes, nós
vamos querer adquirir aquilo. De uma forma até inconsciente, muitas vezes. A mesma coisa quando Até vem porque o notícia desejo falsa. ele é normalmente, né? A maioria dos nossos desejos são Sim, produzidos inconscientemente, né? perfeito. Agora, em época de política, quantas notícias falsas dos candidatos são jogadas em rede? Por quê? Se eu for oposição, eu vou querer ouvir aquilo e vou espalhar aquilo. Uhum. Se eu for situação, eu coloco embaixo do tapete e vou encontrar uma notícia falsa do meu candidato opositor. Então, o ser humano ele vive baseado A gente nisso. só cuidado que a gente sabe hoje que o fanatismo religioso, tá, gente? Aí a neurociência, não estou polarizando para nem B nem C, mas Claro, ele inibe as funções corticais superiores, ou seja, aquilo que difere a gente de outras espécies acaba sendo inibido nesses momentos de perfeitamente, fanatismo em si. perfeitamente. Então É. tenhamos cuidado para que a gente seja homo sapiens sapiens e não um coelho quando a gente estiver pensando em política. E nada Cara, contra os coelhos, viu? Inclusive Nada, nada. a gente pode fazer uma entrevista com um coelho na próxima vez. você tava falando terraplanista, eu tô pensando aqui, será que quando chega no final do mundo, é saco de areia que fica ali Normalmente separando pra gente, para pra você não apoiar. cair? No finalzinho é. Ah, E tem boa, uma grade sendo construída também no final ali. tá, boa, É entendido. a muralha. E olha só, pra gente conseguir fechar, cara, esse bate-papo nosso, a gente conseguiu falar sobre bastante coisas, principalmente a gente sabe agora por que fake news funciona tão bem, né, cara? Você tá explorando um mecanismo do cérebro incrível que funciona pra tudo, né, pra redes sociais, enfim, tudo mais. Agora, tem uma coisa que eu acho que é legal finalizar com isso, porque também é super interessante, né? Porque assim como tem aquela síndrome do membro fantasma, que para quem não conhece, são as pessoas que por um motivo ou outro acabam tendo que amputar a parte do membro e continuam sentindo ele, né? Sentindo dor, inclusive, ali e tudo mais. A Uhum. gente tem também uma síndrome da vibração fantasma, né? Que a pessoa acha que o telefone dela tá vibrando o tempo todo. Ou seja, tá com o telefone no bolso, tá em cima da mesa, o telefone não tá vibrando, mas para a pessoa ela acha que tá vibrando. A gente tem quase que um hiperalerta ali do córtex falando, cara, vibrou, vibrou, e não tá vibrando. O que que a gente tem nesse cenário, cara, para você chegar ao ponto de achar que o telefone seu tá vibrando e aquilo não tá acontecendo? A gente tem uma Sim. hiperativação ali no frontal, imagino eu, mas pensando em termos assim, mais alarmante, cara, quando você passa a ter uma síndrome dessa, você deve estar num nível muito hard, né, de dependência ali de redes sociais, de química. Ou de vibradores também, né? É. Tá tudo certo, gente. Eu já ia dizer que existem vibradores muito mais interessantes, tá? Tá tudo bem. Mas Pô, sem eu dúvida. segurei para não fazer a É, piada do escorpião ali, Não, cara, eu não tenho medo, que eu ele não tenho. morde pelo rabo, aí você vai falar do vibrador. cada um com a sua pira, velho. Ah, Eu tô frontalizado, né? Mas então, Ivo, é vício, cara. O cérebro É produz. vício. O cérebro literalmente produz. O cérebro não difere real de imaginário. Ele já teve tanto contato com essa representação que ele produz literalmente. As pessoas não é só o vibrar, tem pessoas que escutam o celular tocando, que escutam mensagem chegando. É o que eu comento. Quem diria que a gente ia ter agora no mundo contemporâneo a nomofobia? Olha que loucura que nós temos. Nós temos agora vício de smartphone, vício de tela, e a gente tem que tratar igual qualquer outra pessoa com qualquer outro vício. Ou seja, o cérebro está produzindo por quê? Porque ele já entendeu que isso, de certa forma, é recompensador. O que a gente tem que ter cuidado é que o cérebro ele se adapta, ele vicia, mas ele vicia com tudo. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é mais ou menos. Se a gente realmente fosse ser vítima dessa música, que eu já comentei em outros momentos que ela é ótima para a gente poder sambar e não presta para nada, do ponto de vista de aplicabilidade de vida, é Deixa a Vida Me Levar. E são as músicas que fazem sucesso, é Deixa a Vida Me Levar, Vou Deixar a Vida Me Levar, então é sempre nessa. Isso é perigosíssimo. Então, em resumo, é o cérebro produzindo aquela experimentação daquilo que em algum momento trouxe prazer. Porque até pensar naquela experimentação vai causar prazer para o cérebro. Então, sei lá, vamos imaginar, pessoas que fazem uso de algum tipo de droga em si, imaginar essa droga também é uma sensação de prazer. Uhum. Imaginar essa droga. Por isso que uma das primeiras coisas que você precisa fazer é se afastar de tudo que te vincule de alguma forma à droga em si naquele momento. O ambiente, as relações, as músicas, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma foi pareado lá no teu neurônio, utilizando agora essa palavra propositalmente para a gente discutir com o aspecto tecnológico, mas lá no teu neurônio, é o que a gente vai precisar fazer é o quê? É dissociar, para que a gente possa então sair desse local, porque o cérebro vai produzir vibração, vai produzir música tocando, vai produzir barulho de mensagem chegando, porque essa produção faz com que ele produza prazer, porque real e imaginário não existe do ponto de vista cerebral. Na prática, é busca por aquilo que eu quero. É o circuito de expectativa sendo ativado o tempo todo.
E aí eu crio essa minha realidade paralela, que é E o que celular se vibrar não e não fosse é. prejudicial pra gente nem pro outro, que bom seria a vida em cima Que da bom busca seria. daquilo que eu quero e ponto É, final, né? ponto, né? Enfim, poderia ser mais simples, essa é a realidade. Ou seja, andamos com o celular no banheiro, com o celular no bolso a todo lugar e sentimos o telefone vibrar e ouvimos o telefone tocar também, né, na Sim, prática. sim. Uma Exatamente. hiperativação Exatamente. absurda. Caramba, acho que agora aquela frase Houston, we got a problem é muito real, né? Temos um Com problema. certeza, com certeza. Deveria ter sido usado agora, cara. Isso é um É. problema real. Pô, é isso, cara. Bom falar com vocês de novo. Deixa eu encerrar do meu lado aqui para vocês poderem fazer o fechamento. Batemos aí o tempo, foi o quê? Uns 15 minutos hoje? Eu não consigo ver o cronômetro. Por que só você vê o cronômetro, Ivo? Cara, não sei. Para mim aqui tá mostrando que foram 17 minutos até agora. Esse Eu papo queria, eu nosso. 22, na Tu verdade. consegue ver o cronômetro, Diogo? Cronômetro Nada. Cronômetro é construção social. Construção social. Boa. É construção social. É que eu O tempo, tudo tô isso. marcando o tempo de cabeça, na verdade, quando a gente conversa. Por isso que eu sei que tá na hora de Você encerrar. precisa de uns antipsicóticos, né? Eu, né? Enfim. Não sugeri falar com coelho, entrevista com coelho, não, hein, bicho? Pessoal, eu queria deixar É. aqui o meu muito obrigado e é incrível a repercussão que esse podcast ele toma. Eu fico muito feliz porque toda vez é a gente comentar que tá gravando, a gente recebe mensagem. Tem grupos de WhatsApp. Já descobri isso essa semana. Foi semana passada, eu acho que foi na sexta da semana passada. E descobri que tinha um grupo de WhatsApp que inclusive conversavam e discutiam sobre o podcast. Olha que coisa Vamos curiosa sobre causar isso. discórdia nesse mundo, né? É sério, Cara, que legal, hein? isso é Que muito legal. Então, e pessoas de várias áreas, tem pessoas que estão envolvidas aí na área da psicologia, psicólogos e psicólogas que acompanham, pessoas da área da educação, pessoas que não são da área da saúde em si, pessoas que são do lar. Então, assim, a gente tem várias pessoas que nos acompanham. Eu fico muito feliz de verdade, porque isso, sem dúvida, nos motiva a estar aqui e nos traz também uma sensação de que parece que a humanidade ainda tem chance. É difícil, eu sempre disse que eu sou meio pessimista com algumas questões, admiro pessoas otimistas, por isso que talvez eu ande com o Ivo aí. O Diogo, eu não sei se o Diogo é de aquário também, então o Diogo é mais difícil. Mas, muito Eu sou obrigado, pessoal. otimista no nível hard, Esse- né? O meu já é aquilo de. né? E é isso, gratidão e estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, nos siga aí nas plataformas, que eu não sei se o Ivo já falou e ele vai falar depois. Estou indo nessa, fui. Vou falar já já. Inclusive, a gente vai ter algumas surpresas legais aí. Vamos começar a fazer alguns podcasts ao vivo. Vamos trazer coelho para entrevistar. Vamos chacoalhar esse A gente sistema. vai ter uma surpresa inesperada, Ivo. Vão ter várias surpresas inesperadas, cara. Eu adoro essa palavra, ela devia existir, assim, surpresa Colocar o inesperada. pessoal na expectativa já. Pra liberar dopamina. Exatamente isso. Inclusive, está com problema de grana. Fica esperto que logo mais a gente vai discutir sobre isso. Só para deixar o pessoal esperando, né? Falou, pô, pessoal. Obrigado quem está ouvindo a gente aí. Encerramos aqui então nosso episódio 2 da temporada 3 do podcast Cerebrando. Vocês nos encontram lá no YouTube, no @Cerebrando, no Instagram, no podcast Cerebrando e também no podcastcerebrando.com.br, onde vocês encontram todas as nossas mídias. Nos ouvimos daqui a uma semana com algum novo assunto que não sabemos qual é, porque a gente sempre decide de última hora. E deixo com vocês agora o Dr. Diogo para poder fazer o encerramento desse podcast. Fui. Mais uma vez, muito obrigado, Ivo. Obrigado, Leandro. A todos vocês que nos acompanham nas redes sociais e que escutam os nossos episódios, nosso muito obrigado. É uma gratidão imensa poder partilhar todo o conhecimento com vocês. Nós temos como grande objetivo que a vida de todos melhore. E, com certeza, o podcast Cerebrando está colocando um tijolinho a mais para isso. Então, nosso muito obrigado. Conversem sobre os temas, sugiram temas para nós, que nós estamos aqui à disposição de todos. Valeu, Ivo, valeu, Leandro, e muito obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Até mais. Fui. Valeu, pessoal.